dia, boa tarde, boa noite para quem for ver esse programa de manhã, de tarde, de noite, né? Hoje a gente está aqui no Investimento à Beça com meu amigo Luiz Cedrani, que vai se apresentar adequadamente para vocês, sabe tudo sobre gestão, vai nos explicar não, vai conversar conosco, vai nos esclarecer algumas dúvidas aqui. Cedrani, super obrigado por ter aceito o meu convite, um prazer estar aqui com você. Hudson, agradeço o convite, obrigado. Eu acho que é muito bacana participar desses tipos de eventos, vamos dizer assim, de gravações. Eu acho que isso é importante para ajudar a disseminar, de fato, a nossa visão, disseminar o dia a dia do mercado financeiro. Isso acho que é fundamental, eu acho que isso ajuda demais o desenvolvimento do nosso mercado de capitais, e principalmente aquilo que a gente gosta, a gente preza, é o desenvolvimento do próprio país, né? O mercado financeiro acho que é uma mola propulsora importante desses próximos passos, né, de que a gente vai vislumbrar para o Brasil nos próximos anos e que, se Deus quiser, nas próximas décadas, né. Então, eu agradeço de novo. Eu, na verdade, comecei no mercado financeiro faz bastante tempo, pouco mais de 25 anos, tá certo? Logo que eu me formei, eu já entrei no mercado financeiro e eu fiz muita coisa, né, dentro do mercado, né? Eu tenho uma origem em engenharia, sou engenheiro mecânico de formação, né? E sempre fui apaixonado pelo mercado financeiro. E logo que eu me formei, eu já entrei num banco, e junto com o banco eu já fui fazer pós-graduação, aí já voltado para finanças, né? Mas aí com já um aspecto um pouquinho mais amplo, né? E aí foi muito interessante, porque dentro da minha trajetória do mercado financeiro, eu comecei de fato ali no sell side de equities, então eu era analista de equities e com formação em engenharia e fazendo pós-graduação em administração, por mais que focado em finanças, a gente já falava de marketing, falava de recursos humanos, tocava a questão de a própria estrutura das companhias, questão financeira, ou seja, todos os aspectos vamos dizer assim, da cadeia de valor da companhia. Eu estudava nas companhias na prática, no dia a dia, falando sobre elas, obviamente focado em conta, olhando para o mercado acionário, mas olhando também ali a teoria por trás, aquilo que se falava, né, na academia sobre como fazer a gestão de uma companhia, como olhar a companhia. Então, esse foi o meu começo no mercado financeiro, Equity Research. Acho que isso acabou marcando a minha vida, né, profissional, dali para frente, né? E aí eu fiz bastante coisa, né? Por mais que ficasse no mesmo banco, né? Durante quase esses 25 anos, então uma breve passagem que eu saí do banco, mas voltei rapidamente. Então, eu fiz Equity Research, eu fui da tesouraria do banco, olhando para equities, eu fui do time de M&A, mercado de capitais, também investimento proprietário do banco, e além de tudo, ainda agora na gestora, né? Já faz quase 8 anos que eu estou na gestora do Votorantim, já fazendo gestão de fundos. Você rodou, hein, Cedrani? Você rodou no banco, hein? Eu rodei, a gente fala assim, você ficou no mesmo banco? Sim, no mesmo banco, talvez até no mesmo CNPJ, eu costumo brincar. Mas quando a gente olha o todo, né, foram coisas diferentes, experiências diferentes, estruturações diferentes, análises diferentes, mas sempre com duas coisas que eu acho que são fundamentais, né, olhando para a empresa, que é o lado micro, e ao longo do tempo desenvolvendo muito a questão do aspecto macro, da análise macro, e tentando fazer com que essas coisas, de fato, elas se conversem, né, porque os ciclos de mercado, eles têm muito mais a ver com macro do que com as companhias, tá certo? Mas as companhias têm sua vida própria, têm seu micro, têm seu crescimento, têm seu potencial, que acaba sendo influenciado pelas tendências da sociedade, tá certo? Então, são coisas assim que não conflitantes, porque elas nunca são, elas são sempre resultado, né? Mas vou falar a palavra aqui, é uma maçaroca, tá certo? Você tem o macro, você tem as tendências sociais, você tem as companhias, você tem a maneira que as companhias são geridas, você tem os mercados que elas entram, então é um negócio aí, de fato, no meu modo de ver, muito, muito interessante, né? O mercado financeiro acaba dando essa amplitude, essa diversidade de visões, né? Ainda mais para quem teve oportunidade da gente de olhar as diferentes facetas, né? Fazer M&A, fundo de ações, fundo de renda fixa, equity research, tesouraria. Então, acho que isso é muito bacana, de fato.
Você fez de tudo, né? De jogar malabares até fazer negócio de jogar malabarismo, acrobacia, né? Você fez de tudo, na verdade. Que legal. Te deu uma visão super ampla, né? Você passou por diferentes mercados, viu diferentes realidades. Acho que você tem uma visão super ampla, o que deve ajudar muito na sua atividade. E aí, já encaixando aqui a primeira pergunta, né? O Cedrani, né? Ele é o CIO, o gestor, né? De recursos, né, o principal gestor de recursos, digamos assim, da asset do Votorantim, né? E aí aquelas. Como é que é esse trabalho, Cedrani? É aquela coisa meio hollywoodiana, de várias decisões no dia, não sei o quê? É uma coisa, como é que é isso? Vai? É hollywoodiano ou tem uma coisa mais. Como é que é? É um, é um pouco de Hollywood, tá certo? Mas um pouco de Hollywood sobre N aspectos, tá certo? Mas via de regra, não. Via de regra, não. Por quê? Né? Para tudo aquilo que a gente faz na gestão de recursos, né? A gente tem que ter um processo, né? Um processo de investimento, que são regrinhas, como se fosse uma governança de investimentos, se é que eu posso falar assim. São regrinhas que a gente é obrigado a seguir, né? E essas regrinhas, esses conceitos, essa filosofia de investimento, eu tenho que ser o guardião disso dentro da BV Asset, né? Qual que é o processo que a gente segue? De que maneira a gente faz isso? E aí, dentro da BV Asset, a gente talvez possa separar em 3 ou 4 mundos, né? Então, a gente tem os fundos líquidos, tem os fundos ilíquidos, tem os fundos que fazem também o asset allocation e fundos, vamos dizer assim, de terceiros, né? Aí Só dependendo de para como dar você... uma contextualizada, só rapidinho assim, o que é cada bicho desse? Se a gente pegar os fundos líquidos, são os fundos de renda fixa, que pode comprar LFT, eles podem ter títulos debentures, eles pode estar comprado e vendido em câmbio, comprado e vendido até em diferentes moedas, comprado e vendido em taxa de juros, pode estar aplicado em taxa de juros real, ele pode estar comprado em bolsa, então você tem uma diversidade grande, cada fundo é o seu, pode ter tudo junto e misturado, que são justamente os fundos de multimercado, até com uma visão macro, ou a gente pode ter fundos específicos, então tem fundos que são de crédito. Então, fundo de crédito tem basicamente só debênture, ou eventualmente até uma LF de banco, mas pode também só tomar risco de mercado, né? O que é tomar risco de mercado? No final das contas, eu posso estar dado ou tomado em taxa de juros. Se eu acho que a taxa de juros vai subir, eu vou tomar juros. Se eu acho que vai cair, eu vou dar dinheiro. Então, cada momento do mercado tem uma posição específica. E cada fundo tem uma estratégia de fato específica no mundo de líquidos. Mas são os fundos de ações, os fundos de renda fixa, os fundos multimercado. Quando a gente olha para o mundo isso, os mais conhecidos que estão no dia a dia, e tem uma classe de investimentos que cresce de fato bastante, ou tem crescido bastante, e tem um processo de aceleração, principalmente em momentos de baixa de taxa de juros, ou de, vamos dizer assim, do que a gente gostaria de falar, normalização da economia, tá certo? Que são os fundos alternativos. Os fundos imobiliários, os fundos de infraestrutura, e eu classifico também os fundos da agroindústria, né? Os fundos agros, novos fundos porque aqueles fiagros, né, esses fundos novos. Isso, então eu coloco mais nessa caixinha, por quê? Tem uma dívida um pouco mais estruturada, ou ele tem um prédio, eventualmente compra uma empresa fechada, né? Então, os fundos de private equity... Os alternativos são aqueles ilíquidos, né? Os ilíquidos, né? Tem uma iliquidez maior. Por que acaba tendo uma iliquidez maior? Porque uma coisa é eu comprar e vender o dólar. Todo dia tem bolsa, tem uma liquidez grande, a outra coisa é um prédio, a outra coisa é um galpão logístico, a outra coisa é uma agência, é uma loja, né? Ou um título de um CRI, né? Um título de crédito setor imobiliário estruturado, que tem um prazo mais longo, e ele precisa ter um prazo mais longo. Por que ele tem que ter um prazo mais longo? Porque o imóvel demora, né? Se eu lançar hoje um prédio até entregar, vai demorar 3, 4 anos até ele estar entregue. E não adianta você querer forçar o ciclo do dinheiro diferente do ciclo que a companhia, que o projeto aguenta, né? Então, você casa as coisas. E esse casamento de fluxo de caixa e de estrutura dá, no meu modo de ver, segurança. E a gente fala no asset allocation. O que é o asset allocation? Quando a gente olha, secularmente a economia, né, os ativos financeiros,
você vê que a bolsa, em tese, tem que ter um prêmio de risco, tá certo? Porque é equity, né? Os fundos imobiliários têm outro prêmio de risco, né? Quando você olha a inflação, olha a título pré. Então, ou até commodities, ou títulos fora do Brasil, ou bolsa fora do Brasil. Então, existe uma carteira ideal, né? Para cada pessoa e para cada pessoa no sentido de qual risco ela quer tomar, tá certo? Então, quando a gente fala de asset allocation, você pode olhar para a pessoa em si, ou seja, o que ela compra ao longo do tempo, ou você pode colocar dentro de um fundo, né? Então, quando a gente fala, estou colocando dentro de um fundo, então tem um fundo ali que tem um gestor profissional que vai falar assim, pô, agora é a melhor hora para eu estar mais comprado em bolsa do que eu estaria na média. Essa aqui é a melhor hora para eu estar aplicado em taxa de juros real do que eu estaria na média, né? Então, e aí você tem os rebalanceamentos, a questão de risco, né? Não digo que seja controle de risco, mas de rebalanceamento de risco do portfólio conforme você outperforma ou underperforma o teu benchmark inicial. E aí são os fundos de fundos, que juntam tudo isso e misturam tudo isso. Então, você pega de bolsa, você pega os fundos long only, você pega os fundos de arbitragem, os fundos que olham para fora do Brasil, geralmente de terceiros, né? Então, hoje, é isso que a gente faz, é assim que a gente acaba dividindo o mundo nosso, né? O único ponto, né, não sei se eu estou estendendo um pouquinho demais, mas que é interessante... Fica tranquilo, Cedrani, estamos conversando. O timing, é o timing, né? Então, assim, cada mercado tem um timing diferente. Ele olha de uma maneira diferente aquilo que está acontecendo, tá certo? Então, os juros andam num tempo diferente do tempo da Bolsa. O dólar anda num tempo diferente da Bolsa. O juro real é um pouco diferente. Por quê? Porque os players são diferentes, as posições são diferentes. Quem entra e quem sai é diferente. O mundo lá de fora é diferente do mundo daqui. Só que eles estão cada vez mais se conversando, né? Eles se conversam. Então, o processo de globalização, ele já, na minha opinião, já vem lá, talvez, dos anos 2000, né? Lá do final, da virada do milênio, vamos dizer assim, né? Mas já vem dali, né? Até antes disso, mas ele vem se acelerando e cada vez é mais importante. Se a gente olhar numa bolsa, nas bolsas, os grandes market caps do mundo, você vê que não tem uma grande empresa americana que opera nos Estados Unidos. Não tem, né? Você vai olhar quem que é. A grande empresa. É Microsoft, é Google, é Facebook. Aí você olha na Bolsa da França, é Louis Vuitton, é Dior, é Hermès, que são empresas, de fato, que estão nessas localidades geográficas, mas, de fato, elas operam no mundo inteiro. Isso vale para a Alemanha, eventualmente até no Brasil, vai levar do Rio Doce, né? Apesar de ser Brasil e China, mas também são empresas globais, né? São empresas JBS, globais, né? Comprou tanta coisa fora também, né? Ela é global, né? De fato, ela é global, né? Então, eu acho que esse processo é um processo muito legal e muito bacana que veio para ficar, e a gente tem que entender isso como gestor de recursos ao longo do tempo, né? Ou seja, não é aquele dia a dia, corre lá, toma várias decisões correndo. Então, é uma coisa, é mais de estudar, pensar e tomar decisão. Não é um negócio de decisões que vão sendo tomadas naquele dia a dia correndo. E você colocou um ponto aí que eu sempre gosto de perguntar para as pessoas, que é governança. Você falou que tem um processo que são várias regrinhas. E aí vem um pouquinho de uma pergunta que é meio um combo de pergunta aqui. O que é mais importante, Cedrani? Se é que essa pergunta faz sentido. Ter um bom processo de investimento com governança ou ter um gestor talentoso? Uma pessoa que... assim, uma pessoa muito talentosa, vai, para não dizer que tem bola de cristal que ninguém tem, vai. Essa é uma grande e bela pergunta. E, na minha opinião, não existe a resposta correta para isso. Porque cada caso é um caso, né? A gente nunca pode dispensar o talento, né? O talento humano, ele nunca pode ser dispensado, né? Mas eu vou fazer uma comparação aqui, vai. Espero que seja correta. Você vai falar assim, cara, olha o futebol da Alemanha e olha o futebol brasileiro, né? O futebol da Alemanha funciona daquele jeito, segue a regrinha, etc, né? Eventualmente tem um cara que é fora da curva, né? O Rummenigge, o Breider, há muitos anos atrás, né? Até o melhor jogador do mundo, Lewandowski, agora, né?
Mas o Lewandowski é o Lewandowski, ele não é o Messi, ele não é o Cristiano Ronaldo, ele não é o Neymar, tá certo? Ele não é o Romário, quando o Brasil foi campeão do mundo, não é o Ronaldo e o Rivaldo, quando o Brasil foi campeão do mundo. Então, um ganha a Copa do Mundo, ganha. Outro ganha a Copa do Mundo, também ganha, né? Cada um com a sua maneira de funcionar, né? Quando a gente olha uma gestora, a gente sempre preza pelo processo de investimento. Por quê? Para não depender de uma pessoa só, né? Por quê? Para impedir justamente o risco do homem-chave, do one-man show. Mas é uma questão da BV Asset, né? Qualquer outro pode pensar de outra maneira, né? Mas no processo de diversificação e construção, a gente acredita que é melhor ter mais cabeças pensando juntas do que um só. Por mais que cada um tenha a sua segregação, tenha a sua liberdade e tenha, de fato, os seus limites. Mas a gente acha que o time tem que funcionar melhor e a gente preza pelo funcionamento do time melhor do que uma pessoa só tomando decisão. Mas tem resposta certa? Não tem. Assim, se você tiver o Pelé, você vai falar assim, não, o time joga para o Pelé? Não, o time tem que jogar para o Pelé. Mas não é sempre que tem o Pelé. Então, eu tenho que preparar para o time jogar como a Alemanha, né? Tá certo? Né? E aí, quando tá jogando como a Alemanha, e se tiver o Pelé, melhor. Se não tiver o Pelé, ele vai jogar, chegar na semifinal, chega na final, eventualmente é campeão. E se tiver o Pelé, melhor. Na verdade, Cedrani, assim, acho que assim, o processo, sempre vale a pena ter o processo. Se tiver o talento no meio, é maravilhoso, né? Se conseguir encaixar mesmo que depois você pegue o processo, mude um pouquinho, porque o talento do cara é uma coisa esplêndida, mas vale a pena ter o processo ali, né? Mesmo que a gente adapte um pouco, né? Não dá para jogar sem o zagueiro, o meio de campo e o atacante, né? Tá certo? Exatamente. Então, eu acho que essa questão do processo, da saída de bola, como funciona, etc., vale muito a pena. E a governança, no final das contas, é como se constrói e como se rege todo esse processo de decisão, que vale para a companhia e vale para um fundo de investimento e, portanto, vale para uma gestora, né? Como a gente faz, como se constrói essa tomada de decisão. E, obviamente, quando você fala essa questão hollywoodiana, né? Obviamente que existe, mas existe em momentos, geralmente, de crise, tá certo? Que eu falo assim, cara, o que eu faço agora? Explodiu a Covid, tá certo? O que eu faço agora? Né? Quais são os cenários? O que está acontecendo? Porque daí as coisas estão mudando muito rápido. A incerteza, o grau de incerteza é muito grande, né? Então, não são os movimentos da economia, da economia, da política global, que elas são lentos, né? Mas, eventualmente, você acaba tendo uma mudança do Covid. Isso mudou o mundo. Vai voltar a ser igual, não vai voltar a ser igual? A gente está quase 1 ano e meio, né? Um pouco mais, talvez, de 1 ano e meio né? do início, né? Um pouco mais de 1 ano e meio. E não apaziguou ainda. A gente hoje tem problemas que você fala da cadeia de suprimento. Por que tem problema na cadeia de suprimento? Foi falta de investimento? É problema de restrição sanitária com trabalhadores, né? Por conta que o cara não pode sair do navio, ou tem o problema do trem, ou tem o problema do caminhão. Então, ou não investiu, por quê? Porque para investir tinha que importar, e para importar não podia, porque tinha que vir um técnico de não sei aonde. Então, você tem as questões, vamos dizer assim, sanitárias, que é coisa que talvez a gente nunca tivesse imaginado, né? Que acabam impactando no suprimento. E a hora que impacta no suprimento, pega na inflação. A hora que pega na inflação, muda todo o conceito. Então, puxa, de fato, o sanitário acaba sendo... Sabe, não adianta, se o pessoal se não trabalha, não tem produto, né? Se não tem a troca, você não tem o produto. E aí você fala assim, mas pessoas, assim, não que eu defenda sair ou não, tá? Mas se as pessoas não saem de casa, se as pessoas não viajam, você trava a maneira como funcionava o mundo. E tem que funcionar de outra maneira, né? Então, como que esses pratos, como essas interações, elas vão se ligar novamente? Como vai funcionar novamente? O mundo está descobrindo, né? E a hora que explode, a hora que vira o preço do gás natural, vai para onde vai? A hora que o preço do petróleo vai para onde vai? A hora que não tem chip para produzir carro, essas coisas começam a florescer. E aí tem os problemas, e como sempre,
eles resolvem, né? E as empresas com preço vão resolver. Agora, pode custar mais, pode custar menos, né? A gente sempre torce para que, de fato, aí custe menos, né? Mas é aquela história, né? A gente se adapta e a gente reage aos problemas. E a gente sempre encontra as soluções. É o que você falou, mais rápido, mais devagar, mais barato, mais caro. Mas, felizmente, na história da humanidade, a gente sempre encontra as soluções, né? Deixa eu fazer uma pergunta, Cedane, pegando aí nesse eixo aqui, antes de falar um pouquinho de cenário econômico, é o seguinte, e daí como é que é o processo, assim, não sei dizer exatamente o do BV, mas assim, como é que é o processo clássico aí de seleção de ativos aí de uma asset, hein? Porque assim, por que eu faço a pergunta? Você, quando colocou ali fundo líquido, ilíquido, a natureza, ficou claro assim, se sou eu para comprar, uma pessoa, um leigo, o cara fica, nossa, tanta coisa que o Cedrani falou, eu vou conseguir fazer isso tudo? Aí vamos agora acrescentar mais uma questão. Para cada desses mercados, né? Como é que é um processo de investimento aí? Como é que você seleciona esses ativos? Tá, eu vou, assim, é complexo, né? Porque talvez cada linha, né, cada tipo de ativo tenha um processo não tão diferente, mas adaptado, né? Tá. Como se Assim, tivesse um uma trilho coisa é um básico que processo, você vai adaptando. acho que a gente, dentro da BV, né, e a gente gosta, você parte de um cenário macro base, né? E o que é o cenário macro base? Puxa, o que acontece na economia? Quanto cresce? O que é inflação? O que é juros? O que vai ser da economia americana? O que vai ser da economia chinesa? Né? Esse é o básico. Né? E ali é uma visão clássica que a gente chama top-down. Estou olhando de economia para baixo. Né? A hora que você vai falar, por exemplo, com base nisso, né, a gente define alguns cenários, né? Alguns cenários padrões, né? Agora, se aplica todo tipo de ativo? Não, não dá para se aplicar, né? Mas, com base nesse cenário, a gente tenta imaginar, né? Quais tipos de ativo vão performar melhor, né? Isso, obviamente, é fluido, né? Então, com base nessa discussão, a gente busca identificar aqueles ativos que serão melhores. Aí você fala assim, ótimo, né? Isso que tem a ver com a minha debenture, com o meu CRI, né? O que isso tem a ver com a minha bolsa, tá certo? Você fala assim, cara, não tanto, mas eu posso fazer alguns pontos, né, interessantes, né? Então, imaginar no processo assim, o processo de investimento de um fundo de dívida, né? Que a gente chama de método, né? Então a gente tem a filosofia de investimento, que é essa que eu falei para você, o processo, que é essa discussão colegiada, e depois o método. Aquele fundo com aquele mandato tem um processo específico, né? Então um de dívida, né? Tá bom. Como eu monto o meu portfólio? Como eu analiso os ativos? Quando eu penso no meu portfólio, eu estou pensando no risco que o investidor está querendo correr. Né? Então pode ser um título de dívida que eu vou ficar mais no longo prazo, eu quero eu quero com taxa de retorno maior, ou seja, o high yield, né? Ou quero risco menor de crédito, investment grade, ou até os triple A's da vida. Então cada um tem um tipo de risco específico. A gente vai moldar cada fundo e cada método, cada metodologia de investimento para aquele fundo específico. Então se eu tenho um fundo de crédito de investment grade, o que eu coloco ali dentro? São papéis de bancos. Ótimo. Então, se eu vou olhar papel de bancos, quais bancos fazem sentido? Eu vou selecionar dentro daqueles que têm um certo rating interno e que pagam boas taxas ou taxas compatíveis ou que tem um melhor momento, eu vou buscar aqueles bancos. Qual banco talvez seja melhor? Um banco que por exemplo, o banco quer expandir sua carteira de crédito, provavelmente ele vai pagar um pouco mais. Um banco que não está dando muito crédito, provavelmente ele vai captar menos. Então, portanto, ele vai pagar taxas menores. Então, eu, como gestor, eu tenho que pegar essa oportunidade e olhar e falar assim, não, eu vou olhar aquele banco que tem que sob o mesmo nível de risco de crédito, está expandindo sua carteira. Eu prefiro ele porque provavelmente ele vai pagar um pouquinho mais. Então, eu vou, naquela porção da carteira que eu dedico a bancos,
eu vou comprar esse tipo de banco. Crédito. Eu acho que eu vou ter um problema de energia no que vem, cara. Então, eu deveria reduzir energia e comprar outros tipos de setor. Qual outro tipo de setores? Aqueles que vão ser beneficiados. Acho que, por exemplo, setor de malls. Melhora no que vem. Por que melhora no que vem? Porque já passou Covid, porque passou não totalmente, mas assim, as restrições de Covid são menores, porque as lojas continuam a vender, porque a tese secular de shoppings pode estar preservada, etc., né? Ou o Brasil não é igual aos Estados Unidos, os shoppings têm características específicas. Então, isso é um momento interessante para eles. Então, eu vou carregar um pouquinho mais de shopping, vou olhar um pouquinho mais para consumo. Então, eu vou montando a carteira, achando que o momento econômico vai fazer com que a qualidade de crédito daquela companhia ou daquele conjunto de companhias vai estar melhor, dentro de uma carteira pulverizada. Aí eu vou olhar também um pouco de FDICs. Como essa estrutura de FDICs, como é que ela funciona? Então tem garantia, não tem garantia, tem subordinação, é pulverizado, não é pulverizado. Então, ali no crédito, você tem um processo de investimento que tem a ver com o mandato do fundo e com a composição de carteira que eu vou fazer. E dentro deste mandato, eu também tenho alguns limites, né? Assim, o banco está pagando um spread muito baixo em relação ao corporativo. Cara, eu vou ter menos banco e mais corporativo. Não, os spreads estão parecidos, mas eu prefiro estar em banco do que estar em corporativo, porque acho que o risco é menor. Então, vou reduzir ao longo do tempo corporativo e aumentar banco. Então, o processo de investimento vai tanto da análise do momento de mercado, quanto dos ativos específicos, né? E aí, cada gestor tem sua maneira de olhar. E aí, quando a gente fala em ações é outra história. Por que outra história? Eu tenho um índice que eu posso olhar ou não para esse índice, por mais que o mercado, de fato, acabe usando o benchmark Ibovespa tem um peso muito grande em alguns papéis. E aí eu falo assim, cara, eu sou que a gente chama aqui um bottom-up clássico. Cara, eu vou olhar para a empresa. Ela tem, de fato, fortaleza, quais fortalezas ela tem, essas fortalezas são sustentáveis ao longo prazo. Aí, com base nisso, você faz um modelo econômico-financeiro e vai falar assim, não, eu acho que ela está barata, eu acho que ela está cara, eu acho que a taxa de retorno desse equity é de tanto, eu acho que ela tem um potencial daquilo, eu acho que a vantagem competitiva dela é essa. Então, quando eu olho o universo da Bolsa, eu vou olhar um universo menor de ativos que fazem sentido, sob o aspecto bottom-up, essa análise fundamentalista. Mas, por outro lado, que está virando cada vez mais comum, eu vou usar métodos quantitativos. Então, eu vou pegar os papéis que têm um melhor momento, eu vou pegar os papéis que têm mais qualidade, eu vou pegar os papéis que têm mais valor. Então, aí você também teria outra metodologia, que é um lado um pouco mais quantitativo, né, de como fazer a seleção. Né? Eu pego alguns indicadores até que fundamentalistas, olho para o mercado também e monto uma carteira. Mas o que? É a metodologia aplicada àquele fundo, dentro daquele processo de investimento específico. Né? E aí cada ativo tem um processo de investimento. Por isso que quando a gente monta um fundo, tem um portfólio, tem a questão da gestão do risco. Né? E aí a hora que o investidor olha a classe de ativo, ele de fato está pegando, vamos dizer assim, um excesso de retorno. Porque não vou chamar de excesso, porque excesso, mas o retorno que aquela classe de ativo deveria dar. Né? Em tese, né, o menor retorno deveria ser um título público do governo. Pós-fixado. Em tese, né? Em tese. E aí você tem o próximo. Qual que é o próximo? Provavelmente um título do Tesouro com inflação. Por quê? Porque eu estou correndo o risco de inflação, que pode ser bom, pode ser ruim, mas é uma indecisão, é uma decisão outra. Aí eu tenho um título corporativo, de dívida, que tem que pagar mais que o Tesouro. Né? Se o país tem um problema, o papel corporativo, em tese, deveria ter um problema antes ou maior. Né? Então, eu tenho um prêmio de risco. A equity. Equity, depois que eu tenho uma companhia, quem que é sênior? A dívida recebe primeiro. E quem recebe por último? O equity. Então, o equity tem que ter um prêmio de risco maior. Então, quando eu ponho num fundo de ações, quando eu invisto num fundo de ações, em tese, eu tenho que, ao longo do tempo, receber um prêmio maior. Se eu coloco um fundo de dívida, é um prêmio menor que o de ações, mas é maior do que o título do Tesouro. E aí tem
as brincadeiras, né, nesse tempo todo, tá certo? As moedas que pagam taxa de juros diferentes no mundo, os ciclos econômicos, e aí é o mercado financeiro, vai ser essas trocas que a gente vê aí ao longo do dia, né? Mas querendo ou não, então o processo, o que é? Macro, de cima para baixo, de baixo para cima, olhando as companhias, respeitando as regras, fazendo as discussões, criando os comitês, discutindo, montando as carteiras, monitorando aquilo que você está fazendo, né? Monitorando aquilo sob a ótica, se as teses que você acredita vingaram ou não, se elas continuam de pé, e se o risco que o portfólio ele está produzindo, ele tem, né? Produzindo que ele tem intrínseco, é aquele risco que, primeiro, o teu mandato do teu fundo pediu e portanto, que aquilo ainda vale a pena, né? E esse monitoramento é constante, né? Rebalanceamento de carteira, compra, vende, arruma, não arruma. Então, um ciclo que acaba sempre se retroalimentando. Com base em quê? A macroeconomia em cima e a microeconomia embaixo, ou seja, olhando para a companhia, olhando para os ativos, para a base deles e olhando para cima. A gente, na BV, a gente olha mais de cima para baixo, né? Mas os fundos de equity fundamentalistas, eles olham de baixo para cima. Impressionante. Não sei se eu falei demais. Não, você está ótimo, você está ótimo. Eu já te adianto que a gente vai ter que marcar um segundo programa, hein, porque tem um monte de coisa aqui na minha pauta que não vai dar tempo da gente falar hoje. Mas eu fico sempre pensando no seguinte, para um investidor, uma pessoa física, a pessoa fica normal, né? Você tem que tomar suas próprias decisões e tal. Fico imaginando tudo isso que você falou, uma pessoa que passou o dia inteiro trabalhando, seja um médico, qualquer coisa, né? Que horas ele, quer dizer, primeira coisa, a limitação de tempo. Que horas ele teria para fazer todas essas, pensar tudo isso, elaborar tudo isso, né? E anterior ao próprio tempo quanto de conhecimento você precisa. E a minha pergunta seguinte, que a gente já está chegando aqui no final, mas tem mais duas perguntinhas que eu quero fazer, é o seguinte: você falou muito em comitê, colegiado, pessoas, time. Eu estou entendendo que assim, essas decisões elas são muitas, ou são colegiadas, ou para talvez as mais. Como é que funciona esse processo um pouquinho? Tá, de fato, assim, eu acho que as pessoas físicas acabam, de maneira geral, né? Elas, não pode dizer que elas tenham dificuldade, né? Mas é um processo de conhecimento, né? Que exige estudo, né? Exige estudo, exige paciência e conhecimento, né? Então, todo esse processo de conhecimento, felizmente, eu acho que vem acompanhando. Eu acho que o investidor brasileiro ele vem amadurecendo. A gente vinha talvez há 5, 10 anos atrás, né? Era pós-fixado, rendimento bom todo dia, então hoje talvez já aguente um pouco uma perda, por mais que ninguém goste de perder dinheiro, já sabe que o mercado tem volatilidade, então eu vou chamar assim, isso é um processo de aculturamento, né? E eu acho que as pessoas elas gostam, né, de olhar, de tentar entender e de fato fazer suas apostas. Mas por outro lado tem os fundos, né? Que os fundos justamente eles são pagos, né, para fazer esse trabalho para elas, né? Que é de fato tentar ter um conhecimento mais profundo do mercado, que é balancear os portfólios, que é balancear o risco, né? Que a pessoa pode até não entender ou não querer fazer, né? Porque você paga, né? Quando você vai para uma televisão, por exemplo, né? Você paga para alguém fazer ela, né? Para cuidar do seu dinheiro, é a mesma coisa, é um fundo de investimento, né? Que tem aquela característica. É importante você entender essa característica, o mandato que foi dado para o gestor e se de fato ele performa com base naquele mandato, né? Então, é um serviço, né? É um serviço como qualquer outro, né? Sim. Assim, você podia cortar o cabelo em casa, você não corta o cabelo em casa. Quer dizer, tem gente que corta, né? Mas você vai no barbeiro. Eu tentei, não deu muito certo, só para te avisar. Então, né? Então, você tem o barbeiro e você tem o gestor de fundo, né? Que faz um pouco esse trabalho, mas nada impede de você cortar o cabelo em casa, e nada impede de você comprar o seu próprio ativo e fazer, só que aí você tem as pessoas que auxiliam isso, né? Então, os agentes autônomos, os analistas de research, né? A base de informação, que ajuda as pessoas a tomar as melhores decisões, as decisões que elas acreditam, né? Então, eu acho que é legal isso do mercado, que é justamente essa diversificação de pensamento, a diversificação de conhecimento, e as pessoas, de fato,
elas estarem olhando, né? Se sobe, se desce, se perde dinheiro, não perde dinheiro, mesmo porque isso, aí é uma visão pessoal, isso ajuda muito nas decisões até que políticas, tá certo? Porque, porra, digamos assim, 5 milhões de pessoas têm ações da Petrobras. Opa! Né? Por exemplo, ou 10 milhões. O pessoal vai ficar bravo se aumentar o preço da gasolina? Esse é o velho, né? O cara tá nas Não duas pontas, ele necessariamente. paga gasolina e ganha dividendo, né? Mas assim, eu tenho dividendo, né? E valoriza mais meu patrimônio, né? Você fala assim, pô, então se eu tiver um preço de mercado, é melhor, né? É melhor. Por quê? Porque seja ele o preço do petróleo bom, seja ruim, mas que seja justo, ok, o mercado ele vai dar o preço correto, tá certo? Mas não, tem só um cara que é acionista, e quando o acionista é o povo brasileiro, não, aí mantém o preço mais baixo possível. E a gente sabe, né, o que acontece, né, com isso, né? No médio, longo prazo, tem suas consequências, né? E o mercado e a economia acaba pagando isso, acaba pagando. Não sei se o preço é justo, não é injusto, se tem que ter a política, não tem que ter a política, mas acho que a diversificação no mercado de capitais, a entrada das pessoas no mercado de capitais, a popularização do mercado de capitais faz com que as decisões, a pressão e das discussões, elas virem, elas são tangibilizadas em dinheiro. Né? E aí a valorização do mercado de capitais, esse processo de tangibilização, ajuda, né? Desde que você acredite que as pessoas elas querem de fato não ampliar sua riqueza, mas querem ter uma boa poupança para o longo prazo, porque todo mundo um dia, se Deus quiser, se aposenta, né? Sim, ó. Se aposenta e guarda dinheiro, e se aposenta e quer ter rentabilidade. Então, o dinheiro, querendo ou não, é parte integrante da nossa vida, né? E cuidar bem dele é interessante demais, né? E aí você me fez a segunda pergunta que eu acho que eu esqueci. Sobre essa questão das decisões colegiadas, eu entendi que, sei que você falasse um pouquinho, que é um pouquinho daquele negócio, tem lá o processo, mas pelo que eu entendi, que você falou dos processos de investimento, de cada, o top-down, o bottom-up, tem ali as decisões que são tomadas, quando eu entendi, muito em comitês, né? O que eu acho que tira alguns vieses, né? Algumas crenças do tipo assim, o Cedrani gosta muito disso, então a tendência do Cedrani, obviamente, é querer aumentar um pouco, dentro do mandato, óbvio, né? A alocação naquela coisa. Então, de repente, eu acho que os comitês ajudam a tomar a decisão, não? Sim, os mandatos, os comitês, eles de fato ajudam a tomar essa decisão, né? Então, um comitê, assim, não necessariamente, vamos dizer assim, colegiado, mas um comitê em que é discutido, que tem os diferentes pontos de vista, as diferentes visões, tá certo? Mas o responsável cada fundo, cada gestora vai ter sua própria característica, né? Alguém tem que tomar a decisão, né? Porque sempre um acha, todo dia tem mercado, então todo dia é para vender um papel e para comprar um papel, todo dia é para vender uma moeda e comprar uma moeda, todo dia, né, é dia de tomar juros ou de dar juros, tá certo? Cada um por sua característica, cada um com sua dinâmica, mas todo dia é dia, tá certo? Então, dado que todo dia é dia, a decisão tem que ser tomada, o risco tem que ser tomado, né? Então, é importante que se tenha decisão. Né? Então, é colegiada, a discussão tem que ser colegiada, mas aí o responsável por aquele risco... Tá. O gestor daquele fundo, por exemplo. Implementa. Isso. E implementa com base vamos dizer assim, na visão geral, tá certo? E tem vezes que até a não fazer nada é uma decisão, tá certo? Eu falo assim, eu vou comprar um papel, vou comprar um setor, não quero, por quê? Cara, eu não sei o que vai acontecer com a China. Eu tenho dúvida, não sei se é para comprar Vale ou vender Vale. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer, porque eu acho que a questão do Evergrande está mal resolvida, porque eu acho que a questão do aço na China está mal resolvida, quanto produz, quanto não produz, a questão da poluição. Então, não fazer nada pode ser também a melhor saída, né? Que assim, é duro falar, né? É engraçado que eu vou te falar aqui, né? É contra o patrimônio, que assim, você compra, vende ou não faz nada. É verdade, porque são essas três opções. Não tem opção diferente dessa, tá certo? Mas assim, eu acho que até isso
tem que ser, de fato, debatido. Por mais que, quando o dinheiro do cotista chega, ele contrata com você como prestador de serviço aquele nível de risco, aquela alocação. Então, você tem que buscar isso, as melhores oportunidades para fazer isso. A menos que você ache que, por exemplo, o spread de crédito, foi demais, eu acho que de fato não está pagando. Então, eu vou ter um pouco menos de crédito, porque eu acho que o risco já está muito bem precificado. Ou eu vou fazer uma medida que, assim, em vez de eu ter uma carteira mais longa de crédito, eu vou ter uma carteira mais curta. Por quê? Porque quando aumentar a taxa, o spread dos papéis, essa carteira sofre menos. Ou eu vou ter mais papel do governo que, em tese, sofre menos ainda. Mais curto, menos ainda. Então, você tem uma questão de gestão, de posicionamento do portfólio ao longo do tempo. Fora, obviamente, o nível de risco, né? Então, tem papel, tem ativos que pagam mais, ativos que pagam menos, né? Então, tem o risco em si e onde eu estou ao longo do tempo, né? E do ciclo de mercado. Cedrani, eu acho que não tomar a decisão do não fazer nada, que basicamente vamos falar, caixa, né? Ficar em caixa, eu acho que a decisão mais difícil para o gestor deve ser essa. Porque comprar e vender faz parte da natureza. Compra, vende, não faz nada. Não faz nada. Como assim, né? Vou fazer. Deve ser mais difícil. É mais difícil, assim, e na verdade o gestor é treinado para tomar decisões, né? E decisões rápidas, que até você falou lá, mas é tomar decisões rápidas, né? Então, ainda mais para quem vem, por exemplo, da tesouraria de velha guarda, é isso, mas é importante, né? É importante você segurar, você tem dúvida, né? Você não sabe o que está acontecendo, as teses podem estar mudando, as placas tectônicas se movimentando, né? A gente pega, por exemplo, usar um exemplo que, assim, parece que eu acho que pouco impacto tem, mas esse ano mudou o presidente dos Estados Unidos, o da Alemanha e o primeiro-ministro do Japão. Pô, verdade, a gente tinha parado para pensar nisso, verdade. Mudou, cara, o mundo é diferente, cara. O mundo mudou. Né? Assim, será que muda a economia? Acho que não. Mas se olhar o Partido Verde alemão, né? Teve muito mais votos. Cresceu a força dele. E ele até pela proximidade, né, dos dois partidos, dos dois grandes partidos da Alemanha, assim, ele vai ter mais peso na decisão. Assim como a turma dos liberais, né? Ele vai ter mais peso. Agora, esse mais peso vai virar o quê? Né? Vai ser mais investimento em economia renovável? Mas já vinha. Só que esse já vinha, ele acelera ainda mais? A que grau acelera ainda mais? Né? E no momento, né, que o preço do gás natural está explodindo na Europa, tá certo? Então, assim, tem uma série de variáveis, mas mudou. Tá certo? Assim, não sei se... Angela Merkel era fácil, né? Era 16 anos, já sabia o que ela ia fazer. Sabia, né? Agora é o outro. Né? O Trump, você não sabia o que ele ia fazer. Mas agora é o Biden, que tem uma linha diferente. Então, assim... E como é que faz ano que vem? Tá certo? Né? O que muda? E no Brasil, a gente já tem o processo eleitoral. Que ano que vem, nessa época, vai estar todo vapor, né? Não, já começou mais cedo, imagina ano que vem como é que vai estar, né? Isso. Provavelmente deve estar todo vapor nessa época, né? Então, assim, você tem muita coisa acontecendo. Não, é pura verdade. Cedrani, uma perguntinha, porque o tempo já está estourado, mas não dá assim. Como é que você está vendo o cenário econômico para o Brasil aí, pensando nos próximos anos aí, sabendo, você já falou que tem eleição ano que vem, então, assim, não é bola de cristal, sempre deixo muito claro. Cedrani não vai fazer uma previsão da mãe de nada, não é isso. Assim, dado o que tem hoje aqui, o que você acha mais provável que aconteça aí nos próximos anos aí na economia brasileira? Você fala assim, que é o mais provável. É que o mais provável para os próximos anos, né, os próximos passos, eu acho que passa muito pelo ano que vem, tá certo? No Brasil a gente tem eleição, né? Acho que independente daquilo que aconteça, eu vou falar aqui o comum, né? Talvez 3 propostas, vamos dizer assim, tá certo? Eu acho que a gente vai ter 3 propostas, né? Algumas até com uma
uma distância grande uma da outra, ou eventualmente uma distância vai ter grande direita, uma da esquerda outra. e centro, né? Você acha que vai ter alguém à direita, que tende a ser o governo atual do Bolsonaro, à esquerda, pelas pesquisas do Datafolha. É bom botar fonte que a gente tira a questão pessoal, né? A questão Isso. Datafolha bota que a esquerda teria o Lula, e no centro tem que se construir, né? Há um espaço que o Datafolha indica que tem tá meio embolado ali, todo mundo meio sem voto, mas se aquele pessoal se juntar, talvez, né, tenha uma massa de votos. E isso eu acho que pode dar o direcionamento, né, para as políticas de governo, né? E eventualmente até uma mudança quando a gente fala da questão de Estado por si só. Então, quando a gente olha Brasil, eu vejo muito dessa forma, né? Mas de qualquer maneira, quando a gente olha, a gente fala assim, a taxa de juros vai subir, etc., eu não consigo ver um descontrole, né? Da inflação, a taxa de juros sobe, mas eu não acho que ela sobe mais do que foi o último ciclo. E aí é fácil, né? Provavelmente fácil, daqui a pouco eu posso estar queimando a minha língua, mas o último ciclo foi para 14, Sim, né? sim. Eu acho difícil ir para 14. Bem difícil, aliás. Eu acho. E no final das contas, a gente está, sei lá, há 3, 6 meses no máximo, no fim do ciclo de alta de juros no Brasil. Né? E provavelmente, muito provavelmente, num patamar abaixo, até bem abaixo do último ciclo. Né? Sim, Quando se olha na trajetória da própria questão fiscal, né? Se mal e bem mal, você vê de alguma forma, não respeita, mas é um pouquinho para lá, um pouquinho para colar, né? Tá certo? Mas você não vê uma explosão. Os números de ontem, do fiscais do governo, foram números bons, né? E distantes daquilo que o mercado olhava, né? Então, se fala assim, o Brasil tem um problema fiscal, pode vir a ter, então tem que tomar cuidado, tá certo? Ainda mais por quê? Porque a vontade gastadora dos governos ao redor do mundo, né? Ela é grande. Olha para os Estados Unidos, olha para, eventualmente, o que se desenha na Europa, né? E na Alemanha, né? A América não gastava, agora o próximo vai gastar? Provavelmente sim. Né? Então, tem essa vontade, tá certo? E isso tem que se tomar cuidado, né? Porque a trajetória fiscal, até pelo que foi gasto, exige um comedimento, e um comedimento ao redor do mundo, tá certo? Então, esse processo é um processo que tem que acontecer para não colocar risco no país. Mas aí a gente falou um pouco da inflação. Pô, vai explodir? Isso é mais difícil, cara, porque você precisa ter emprego, né? Você precisa ter reajuste de salário, e você precisa ter algumas condições que eu não sei se de fato elas estão presentes hoje, né? Mas assim, pode ter um choque de commodity? Pode ter um choque de petróleo? Pode ter um choque de energia? Pode. Então, você tem muita coisa que pode de fato acontecer e desestabilizar. Eu não acho que esse seja o cenário principal de longo prazo no Brasil. Agora, pode desarrumar? Pode. A gente tem esse risco? Tem esse risco. Mesmo porque a gente é enquadrado até corretamente nas economias emergentes. Né? E ali você tem, de fato, algum risco maior e o mercado, de fato, aumenta esse risco. Né? Então, o cenário base, eu acho que é um cenário relativamente positivo, eu não acho que tenha ruptura, eu não acho que tem um problema seríssimo no Brasil, mesmo porque, querendo ou não, toda vez que tem uma diferença para ali, para colar, vem sempre alguém jogando um pouquinho de panos quentes, né, nesse processo todo, que mostra no longo prazo, talvez, um pouco melhor. A gente tem um Banco Central que é independente, a cada ano trocam 2 diretores, então a cada 4 anos, em tese, é renovado, mais 2 a cada ano. Então, você tem alguns processos que de fato denotam uma evolução. Agora, pode ter um retrocesso? Pode. Óbvio que pode. Né? A gente vê o que acontece em outros países, até vizinhos nossos, tá certo? sim. Então, é uma questão, é a criança, ou talvez até um adolescente, que precisa de cuidado. Tá certo? E de fato precisa. E aí a hora que você vê até o que acontece talvez em outros países, você vê, cara, o pessoal, o Trump, a eleição vale ou não vale, né? Não dá parabéns que ganhou ou não ganhou. Então, assim, cara, tem uma eleição, que tem uma regra, tá tudo bem, cara, e vamos responder. E cada um tem, sabe? Então tem alguns pontos ali que são interessantes nessa conjuntura brasileira e mundial, né? Mas assim,
olho para trás e vejo que o Brasil e o mundo está pior do que talvez há 20 anos, ou 10 anos. Acho que boa. Perspectiva de melhor. longo prazo. Então, sim, cara, agora pode ter retrocesso? Pode. Se a gente olhar para alguns países da América Latina, de fato teve retrocesso. No Brasil, não sei. Acho que não. Vamos torcer que não. Então eu acho que, se Deus quiser, a gente de fato continua nessa toada mais positiva, etc. E aí, quando você fala dos ativos, aí eu já faço um outro ponto, que é o seguinte, né? Quando você olha a Bolsa Brasileira, os grandes market caps são de indústrias, eu não posso dizer que sejam atrasadas, porque daí é injusto com elas, né? Mas é Petrobras, que é petróleo. Petróleo foi inventado, eu ia falar inventado, mas foi descoberto em 1850, tá certo? Então, é um business de 150, 160 anos, tá certo? Que ganhou escala agora. Então, é um business, são indústrias mais maduras. O sistema bancário, por mais que tenha uma questão hoje de disrupção no mundo, é um negócio que existe, cara, talvez desde que o mundo é mundo, tá certo? Então, é muitos anos, tá certo? A Vale do Rio Doce, a extração, né? A Vale, né? A extração de minério de ferro, ou seja, é produto básico. Então, assim, essa criação de riqueza, né? Se você olhar a Bolsa Americana, olhar as outras bolsas ao redor do mundo, esse processo de criação, de revolução, o Brasil não tem tanto. Né? Ou tem, obviamente, não é falar que não tem, então não é que não tem, mas assim, não tem os grandes market caps, ainda não estão assim, né? Exceção talvez a Nelly, né, Cash, que é meio brasileira, mas meio, vamos dizer, latino-americana, né? Então, o que eu quero falar para você é o seguinte, então, o que é importante, eu acho, nesse processo de criação de valor, é de fato o surgimento vamos dizer, da renovação, o processo de renovação do capitalismo, né? Que eu acho que o Brasil, isso de fato precisa ter mais. E aí a gente vai ver talvez a Bolsa valorizando mais, os ativos valendo mais, que é um processo, vamos dizer assim, de criação de valor por inovação, que pode se dar, inclusive, nas empresas que hoje lideram. Porque, não tenho dúvida que o pessoal vai precisar, continuando, de aço. Agora, de que maneira eu vou querer o minério de ferro da Vale? Pode ser que não seja um outro forno, seja uma outra rota. Todo mundo vai precisar de dinheiro, e alguém vai ter que cuidar desse dinheiro. Bom, então eu preciso do sistema bancário. De que maneira vai ser o sistema bancário? Vai ser de outro. Pode ser essa turma que está aí, né? Tá certo? Então eu acho que esse processo de criação e reinvenção da economia, eu acho que é bacana, eu acho que de fato a gente tem que. Eu acho que isso eu gostaria de ver no Brasil, de verdade. Você fala assim, o que você gostaria de ver? Isso. A impressão que eu tenho, Cedrani, é que, infelizmente, as pautas, nem dá para chamar de pauta ainda, de longo prazo no Brasil, a gente não discute, né? A gente tem essa impressão que a gente está sempre cuidando do dia a dia, está sempre apagando algum incêndio, está sempre gastando muita energia com o passado e não para pensar muito no futuro, né? Ou gasta pouco tempo, bem menos do que deveria para pensar no futuro, né? Mas foi muito boa a tua abordagem, adorei a tua abordagem. Estou até pensando, brevemente, escrever um artigo falando sobre essa sua abordagem, gostei bastante, sobre essa questão de renovação do capitalismo brasileiro. Mas eu acho que eu acho que precisa, e pode ser os atores que estão hoje aqui, tá? Não estou falando, não, precisa ser outro, não, eu acho que não. Sim, não, né? Porque querendo ou não, essas empresas, esses grandes market caps, tem executivos muito bons, tem um processo muito bom de governança, tem tamanho, então né? É transformação vindo de dentro das companhias. E isso, cara, faz parte, né? Faz parte. Cedrani, a gente vai ter que fazer um outro episódio, hein? Só para falar sobre isso, né? Mas porque eu sei que vocês têm uma pegada de inovação forte, então vamos fazer, e tem a questão de blockchain, tem um monte de coisa aí que acho que vai mexer muito no mercado financeiro, acho que vamos, em breve, já estou aqui pensando num episódio assim, mas talvez, vamos ver, a gente vai conversar. Cedrani, olha só, infelizmente nosso horário aqui está... Vai dizer que está estourado, mas é que assim, faz parte, a conversa estava ótima e tal. É que o mundo está tão rápido, né? Se você coloca um episódio muito comprido, as pessoas ficam assim, nossa, está muito comprido, né? O mundo está assim, né? O mundo, como diz um amigo meu, o mundo hoje é muito WhatsApp, né? Todo mundo quer tudo muito rápido. Adorei a conversa, Cedrani, super obrigado.
Queria que você deixasse a sua mensagem final aí para os nossos ouvintes e telespectadores do YouTube. Hudson, eu de fato agradeço, né? Acho que a gente falou aqui, conseguiu abordar vários temas, né? Talvez algumas coisas não tão específicas, alguma coisa até meio, vamos dizer assim, conceitual, mas eu acho que ajuda bastante a gente a pensar no Brasil, pensar no futuro, pensar nos ativos, né? E aí, bem que você falou do WhatsApp, né? Há um tempo atrás o pessoal usava carta, depois começou a usar e-mail e agora já está no WhatsApp, né? Então a gente tem até no processo de comunicação, né? É um processo diferente, né? E isso acho que de fato ajuda a construir, né? E aí se eu puder falar um ponto, acho que usa as coisas, pega a pluralidade de opiniões, escuta tudo que você tiver, porque eu acho que o mundo hoje é muito rico, de fato, né, de ideias, de opiniões, e a gente está em uma evolução muito bacana que a gente tem que canalizar da melhor forma possível, né? E o mundo, eu acho que sempre vai ser diferente, mas eu acho que é diferente e, se Deus quiser, muito melhor. Então, acho que essa grande mensagem, o mercado de capitais, a bolsa, os ativos, eles têm que refletir isso e vão refletir isso. Legal, Cedrani, gostei da sua mensagem de otimismo, concordo plenamente. Acho que a sociedade anda para frente. Às vezes mais devagar, às vezes mais rápido, às vezes dá uma paradinha, mas a gente anda para frente. E a sua visão de longo prazo eu achei ótima. Cedrani, super obrigado. Foi show de bola, a conversa foi ótima, adorei, tá? Em breve teremos esse programa, vai estar no ar. Cedrani, super obrigado a todos, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.